Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira aula da disciplina de tópicos. Hoje a temática é sobre educação inclusiva e direitos humanos. E eu convidei a professora Beatriz para falar com vocês. Então, nesse momento, será conduzido pela professora Beatriz. Eu estarei aqui no chat. Pode mandar mensagem, vão colocando qual é o polo, nome. Você está me ouvindo agora? Voltou? Tá travado ainda. Tá travado, né? Tá. As coisas ao vivo é assim mesmo, prof. É internet. Isso acontece. Vamos lá. Então tá. Vamos tentar. Então tá, professora, muito bem-vinda. Aproveita Obrigada. a aula. Alunos, aproveita a professora Beatriz, coloque as mensagens aqui, vamos interagir. Essa é uma temática muito importante que está dentro da formação de vocês, futuros pedagogos, professores, docentes da educação básica. Agora eu vou ficar no off, quem vai ficar aqui com vocês é a professora Beatriz. Professora Beatriz, bem-vinda e a aula é sua. Obrigada. Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a professora Beatriz Moreira Frutuoso. Já sou pedagoga, né, desde 2018. Tenho especialização em educação especial e inclusiva em psicopedagogia. Inclusive, atuo como psicopedagoga aqui na instituição há alguns anos. E foi um imenso prazer receber esse convite para falar sobre educação inclusiva e direitos humanos com vocês. Então, vamos lá. Para a abertura, quero dizer que sejam todos muito bem-vindos à disciplina de tópicos avançados e hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos que são elementos fundamentais da educação especial e inclusiva. Nisso entra a Libras, a cultura surda e também os direitos humanos na educação. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Nós vamos compreender os princípios da educação especial e inclusiva, vamos refletir sobre a cultura e identidade surda e o papel da Libras na educação, e nós vamos fazer a relação entre educação e direitos humanos, promovendo práticas inclusivas. Antes de iniciarmos para a aula em si, eu quero perguntar para vocês se vocês já conhecem quais são os princípios da educação especial e da inclusiva. Aliás, vocês sabem qual é a diferença entre a educação especial e a inclusiva? Então, eu quero que vocês deixem aí no chat para mim se vocês já sabem ou se vocês acham. Quero ver a interação de vocês aí no chat comigo. Bom, então, voltando. Os princípios da educação especial e inclusiva. Um deles é a igualdade e a equidade. Igualdade por quê? Porque todos nós temos direito ao acesso e permanência à educação. E a equidade, que é ofertar o que cada um necessita, conforme as suas necessidades. Então, por exemplo, um aluno que tem baixa visão, eu coloco uma tecnologia assistiva nele, que é um óculos. Isso é equidade. Todos da sala precisam de um óculos para enxergar melhor? Não, apenas aquele aluno que tem essa necessidade especial, né, diferenciada. Então, isso é equidade. Igualdade é quando eu oferto a mesma coisa para todos. E equidade é quando eu oferto aquilo que aquela pessoa necessita de forma específica. Bom, o segundo princípio da educação especial e inclusiva é o acesso, a participação e a aprendizagem. Não basta que esse aluno esteja dentro de uma sala de aula. Isso não é inclusão. Vocês já estudaram, né, toda a evolução da educação especial e inclusiva, da segregação e inclusão, né, que é o momento que estamos vivenciando hoje. Não é o ideal ainda, mas já avançamos muito em relação ao que tínhamos há um tempo atrás. Então, o acesso, quando o aluno tem o direito de estar dentro da sala com os recursos e o apoio necessário, a participação. Como eu disse, não basta que esse aluno esteja somente dentro da sala, ele precisa participar. Então, o professor precisa buscar meios de que esse aluno interaja. E mais do que interagir, porque o aluno não está dentro da sala de aula somente para socialização. Ele está ali para aprender.
dependendo da dificuldade desse aluno, da deficiência que ele carrega, a gente sabe que ele não vai conseguir avançar de forma plena, mas ele precisa avançar de alguma maneira, tá? E isso precisa ser quantificável, mensurável. E temos também a aprendizagem, que a participação e a aprendizagem estão linkadas, né, uma com a outra. Então, o ensino precisa gerar o avanço real no conhecimento, com as adaptações quando necessário. Então, os professores, eles precisam fazer sondagens. Vou trazer um exemplo aqui. No primeiro bimestre, eu faço uma sondagem de números. Um aluno com dificuldade de aprendizagem, alguma deficiência, enfim, não importa, vamos criar uma imagem hipotética na nossa mente. Fiz uma sondagem, esse aluno conseguiu contar até 10. No segundo bimestre, eu apliquei essa sondagem novamente. Ele avançou ou ele regrediu? Aí ele conseguiu contar até 5 agora. E antes ele conseguia até 10. Então a gente precisa parar para pensar. O que eu fiz de errado? Talvez você não fez nada. Mas talvez a forma como você interagiu na sua aula, a didática, a metodologia utilizada, não foi o bastante para que esse aluno conseguisse reter aquelas informações. Lembra, ele conseguiu contar até 10 anteriormente. Agora ele regrediu. Então, o que faltou? Será que foi dentro da sala de aula? Será que faltou contato com a equipe multidisciplinar? Enfim, precisa ser analisado. Ah, não, o aluno avançou. Ótimo, perfeito. Então, significa que as estratégias estão adequadas? Mas sempre é possível melhorar. O que a gente pode fazer para que esse aluno avance cada vez mais? Outro princípio da educação especial, inclusive, é o respeito à diversidade. Quando falamos sobre inclusão, não estamos falando somente das pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, estamos falando num geral. Então, nós envolvemos etnias, culturas, religiões, envolvemos tudo, política. Inclusão é incluir todos, né? Não diz respeito somente à parte da educação inclusiva em si, né? Educação especial, perdão. Educação inclusiva engloba todos. Outro princípio é adaptação curricular e flexibilidade. Então, essa palavra é muito importante. O currículo deve ser flexível para que atenda às necessidades de todos os alunos. Isso envolve metodologias diferenciadas, avaliações adaptadas e o uso de recursos de tecnologia assistiva. Então, se estamos falando de uma educação especial e inclusiva, como que eu vou tratar todos de forma igual? E a equidade, onde que ela entra? Tá vendo como um princípio perpassa por outro? Eles se complementam. Então, nós precisamos ter todos esses princípios bem claros na nossa cabeça para que a nossa prática pedagógica seja de qualidade e que nós consigamos respeitar tudo que a lei nos impõe também. Um ponto bem importante para se falar sobre essa área da educação é a empatia. Como que eu me sentiria se eu estivesse no lugar do outro? Como eu gostaria que me tratassem? Então, esse é uma coisa muito importante para se repensar. Outro princípio é o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Então, ele é um serviço complementar. Ele não substitui o ensino regular. Lembra que nós tínhamos escolas especializadas, onde as pessoas eram segregadas? Então, nesse caso, não existe mais. Até tem salas de recursos pedagógicos, mas o aluno não pode ficar o tempo inteiro lá. Ele precisa ter interação com a sua sala regular. Ali é algo pontual, talvez por 1 hora, 2 horas, não sei, depende do que o AE estabeleceu, depende do que a escola estabeleceu para aquele aluno específico. Então, o AE identifica, ele organiza e disponibiliza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras à aprendizagem. Então, o AE, quando eu atuava na educação básica, muitos professores não gostavam do AE. Eles diziam assim, esse professor vem aqui e quer mandar na forma como eu faço a regência da minha sala. Não é assim que a gente tem que enxergar as coisas. O AE está ali para dar um suporte, ele vai dar um norte. Ele estudou um pouquinho mais, muitas vezes, né? Ele entende aquela área em específico. Então, ele sabe quais recursos, quais metodologias assistivas, tecnológicas, esse aluno precisa para que ele consiga avançar dentro da sala de aula. E isso já envolve o outro princípio, que é a colaboração e trabalho em rede. Então, a educação inclusiva não é feita somente pelo professor regente, é também feita pelo AE, por toda a equipe pedagógica, com os pais,
e principalmente com a equipe multidisciplinar. Geralmente os alunos que têm alguma deficiência, algum transtorno de aprendizagem, ele já passa por diversos outros profissionais, como psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo educacional, e eles precisam estar em uma comunicação constante, porque nós precisamos entender como a mente desse aluno funciona, né? Então, vamos para o próximo, que é o último. Gente, eu estou com um papelzinho aqui para não me perder, tá? Enfim, o último aqui é a formação continuada e atitude inclusiva. Então, a formação docente precisa incluir temas como a neurodiversidade, adaptações curriculares, estratégia pedagógica inclusiva, que é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão tendo um complemento a mais na formação de vocês. Vocês já têm uma disciplina específica, né, de educação especial, vocês já fazem um estágio na educação especial, e essa disciplina de tópicos traz diversos temas para que vocês consigam avançar ainda mais dentro de uma sala de aula, para que vocês tenham todo aporte, todos os recursos que vocês precisam. Então, vamos para o nosso próximo slide, que é a educação especial inclusiva. Vocês já responderam, que eu tinha pedido para vocês colocarem no chat, qual a diferença entre essas duas? Bom, qual que é a definição da educação especial? A educação especial é aquela que atende às necessidades específicas, que entra lá no princípio da equidade. Então, nós ofertamos atendimento às necessidades educacionais específicas. Antes, nós usávamos o termo necessidades educacionais especiais, que foi baseado na Declaração de Salamanca, de 1994, que foi elaborada essa Declaração de Salamanca a partir daquele documento da Unesco, tá? Que tem bastante relação também com os direitos humanos. Hoje, nós já não utilizamos mais esse termo. Pode ver que ele caiu em desuso. A gente usa mais o termo necessidades de apoio à aprendizagem. Como já havia dito, que ela também atua de forma complementar ou suplementar à educação comum, garantindo recursos, serviços e estratégias que favoreçam o aprendizado e a participação desses alunos. Já a educação inclusiva, como está escrito aqui para vocês, é a inclusão de todos os estudantes, garantindo toda igualdade de oportunidade. Então, todos são iguais naquele momento, não esqueçam, temos, além da igualdade, temos a equidade caminhando junto. Então, a educação inclusiva é o princípio de garantir o direito de todos à educação, promovendo uma inclusão de todos os estudantes com e sem deficiência no ensino regular, em condições de igualdade de oportunidades e participação plena. Então, a ideia é que a escola se adapte ao aluno e não que o aluno se adapte à escola. Antes de falar sobre Libras, eu vou falar aqui com vocês sobre as nossas principais legislações. Então, nós temos a Constituição Federal de 1988, onde cita que todos devem ter direito à educação. A LDB, que é a Lei 9394 de 96, que fala sobre tudo sobre educação, né? Ela rege a educação. LDB é uma lei que vocês precisam saber de cor, tá? É algo muito importante para a prática de vocês, para concursos, para outras provas, pro ENAD principalmente. Então, imprimam essa lei e leiam sempre que possível, tá? Porque ela é muito importante. Então, na LDB, ela garante que o atendimento educacional especializado. Nós temos também a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008. E também a Lei Brasileira de Inclusão, que é um pouco mais tardia, de 2015, que é a Lei 13.146. Como uma forma de resuminho aqui, eu vou trazer os principais pontos de cada lei que eu citei, tá? Então, a Constituição Federal, ela garante o direito à educação para todos e a oferta de atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular. Mas isso aqui é para todos, na verdade, né? Não somente no ensino regular. Bom, a LDB define a educação especial como uma modalidade que perpassa todos os níveis e etapas da educação e prevê a AE e inclusão no ensino regular. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, ela direciona o sistema educacional para a inclusão plena, com ênfase na eliminação de barreiras, sejam elas físicas ou atitudinais. A Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146,
de 2015, ela garante o direito à educação inclusiva com todos os níveis e proíbe a exclusão de pessoas com deficiência na escola regular. Temos também o decreto 7.611, que ele é de 2011, que ele regulamenta o AE e reforça a oferta de recursos e serviços de apoio à inclusão, e também o Plano Nacional de Educação de 2014, que estabelece metas para universalizar o acesso à escola e ampliar o atendimento especializado. Um minutinho para tomar uma água, porque a garganta fica seca de falar muito, né? Então, agora nós vamos falar sobre Libras, cultura e identidade surdas. Identidade surda, perdão. Então, o que é Libras? A Libras é uma língua brasileira de sinais, é a língua oficial no Brasil. Então, em outros países não vai se chamar Libras, tá, pessoal? Libras é no Brasil. Então, nós vamos estudar também sobre a cultura surda, história e valores, identidade da comunidade surda e qual que é a importância da Libras para a inclusão escolar. Então, a cultura surda é um conjunto de valores, comportamentos, tradições e formas de expressão das pessoas surdas. Então, Libras não é fazer gestos. A Libras é uma língua oficial porque ela tem gramática, ela tem tudo o que uma língua estabelece, tá? Para que ela seja considerada língua. Ela tem gramática, estrutura e vocabulários próprios, que é baseado em sinais visuais e expressões corporais. Não é uma simples tradução do português para Libras, certo? Então, a cultura surda envolve a identidade surda, que se constrói por meio do uso de Libras e da convivência entre surdos. Então, reparem que as pessoas que se utilizam de Libras, elas sempre estão com outras pessoas que também falam. Muitas fazem a leitura labial, mas elas precisam também de ter a sua comunicação. O ideal é que todos nós aprendamos essa língua também, né? A história de resistência, que foi marcada por luta pelo reconhecimento da Libras e pelos direitos educacionais e sociais. E também a valorização da diferença, porque a surdez não pode ser vista como somente uma deficiência, mas ela é uma identidade cultural e linguística. Hoje nós falamos muito sobre autismo, por exemplo. A comunidade autista muitas vezes não gostam que digam que ele tem autismo, mas que ele é autista, assim como o surdo. Ele não é uma pessoa com surdez, ele é uma pessoa surda, é assim que eles se identificam, certo? Eles vão além da sua deficiência, isso se tornou uma característica de quem eles são, certo? Bom, a importância da Libras para a inclusão escolar. Então, a Libras, ela é fundamental para que garanta o direito à educação e a aprendizagem significativa dos alunos surdos. Então, imagine você em uma sala onde você não escuta absolutamente nada. Todos estão ali conversando, mas você não escuta. Como que os direitos dessa pessoa estão sendo afetados? Ela está ali dentro, mas ela está segregada. Ela não está sendo incluída. Cadê a participação plena? Se ela não está sendo vista, né? Ela só está dentro da sala de aula, como ela vai aprender? Não tem como. Então, voltando, né, a importância da Libras na sala de aula. Com a Libras, ela permite o acesso real ao conteúdo escolar, rompendo essa barreira da comunicação, que era o que estávamos falando agora. Ela fortalece a identidade e a autoestima do aluno surdo. Porque se ninguém dentro da sala fala em Libras, ele vai ficar segregado ali dentro da sala, ele vai ficar excluído e a autoestima desse aluno vai baixar e muitas vezes isso afeta até mesmo o seu comportamento na sala. Ou ele se torna uma pessoa muito afastada dos demais, fica ali triste, não participa mais, ou ele pode se tornar uma pessoa agressiva. Ele pode ficar revoltado com a situação e seria uma situação muito revoltante mesmo. Você está dentro da sala de aula porque você tem o direito de estar ali. Então, a obrigação que todos garantam os seus direitos. Bom, isso então promove a interação entre surdos e ouvintes, porque quando a escola adota práticas bilíngues, todos ganham, né? Todos saem ganhando nessa questão. E reforça também o princípio que a inclusão começa pela comunicação. Então, sem a Libras, o aluno está na escola, mas ele não está sendo incluído de fato. Então, nisso nós já temos
uma quebra de muitos princípios, né, da educação especial e inclusiva que nós vimos lá no início. Agora nós vamos falar sobre educação, inclusão e direitos humanos. Nós vamos linkar, né, fazer uma conexão entre a educação e direitos humanos. Quais são os princípios da inclusão e respeito à diversidade? Então, esses princípios da inclusão eu trouxe lá no início para vocês, mas nós vamos retomá-los. E estratégias pedagógicas para que haja uma inclusão efetiva. Bom, os principais princípios de educação, de inclusão e respeito à diversidade. O primeiro que nós temos é o respeito à dignidade humana. Né? Todos têm o mesmo valor e todos têm o mesmo direito de aprender. Seja rico, seja pobre, seja alto, seja baixo, não importa. Todos têm o direito ao respeito à dignidade humana. O segundo princípio, aquilo que nós já tínhamos dito, que é a igualdade e a equidade. Então, nós temos que garantir condições justas e adequadas às necessidades de cada aluno. Então, se o aluno, por exemplo, não está avançando como os demais, vamos supor, no processo de alfabetização. Tá? Já temos alunos alfabéticos, né, alfabetizados, mas nós temos alunos que são silábico-alfabético com valor. Como eu vou dar uma prova, por exemplo, com enunciados enormes, se esse aluno ainda não é alfabetizado? Ele vai ficar perdido. Então, eu tenho que fazer uma prova adaptada àquele nível alfabético que o aluno se encontra, né, de silábico com valor sonoro. Eu não posso dar uma prova com um nível de alfabético para ele, porque ele não vai conseguir. Claramente, a nota vai cair, ele não vai se sentir incluído e pode realmente desistir também do processo educacional dele. Outro princípio é a valorização das diferenças. Nós temos que reconhecer que todos somos diferentes e que isso enriquece o coletivo. Imagina se todas as pessoas fossem idênticas, todas fossem iguais, seria um mundo horroroso, né? Porque a gente aprende muito com a diferença. A participação e o pertencimento, porque cada estudante ele precisa se sentir pertencente àquele grupo. Ele precisa ser pertencente à escola. Ele não está só ali jogado no meio, ele realmente está sendo incluído. As pessoas se importam com ele, as pessoas estão dando todo o suporte que ele necessita dentro da sala de aula. E a acessibilidade, que nós precisamos eliminar barreiras físicas, comunicacionais e também pedagógicas. Então, um princípio muito importante para que vocês não se esqueçam é que a educação inclusiva, a escola inclusiva, ela não separa, ela integra. Todas as pessoas têm o mesmo nível de importância ali dentro. Agora nós vamos para as estratégias pedagógicas para que ocorra uma inclusão de forma efetiva. Nós precisamos adaptar o currículo. Então, nós temos que fazer o ajuste dos conteúdos, ajuste dos métodos, né? Quais metodologias eu vou utilizar e como que eu vou montar essas avaliações conforme as necessidades do aluno. E aí eu trago de volta esse exemplo do aluno, que está em uma sala de alunos alfabetizados, né, alfabéticos, só que ele está silábico com valor ainda. Muitas vezes sem valor, mas vamos trazer esse com valor. Eu vou conseguir aplicar a mesma metodologia para exatamente todos os alunos, a mesma prova para todos os alunos e todos vão avançar no mesmo nível? Não, isso não existe. Dentro de uma sala de aula, vocês sabem que cada um tem um nível diferente, né? E cada aluno aprende de uma forma diferente também. Então, tem aluno que é mais auditivo, tem aluno que é mais visual. Uma coisa que é muito importante e que eu tentava trazer sempre para a sala de aula é a metodologia mnemônica, que é quando eu utilizo músicas, quando eu utilizo imagens, quando eu utilizo de recursos que esse aluno vai decorar. Por exemplo, música é algo muito importante. Pega uma música que está em alta hoje em dia, que você sabe que seus alunos cantam muito, que eles gostam, e coloca o seu conteúdo ali dentro. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu estou utilizando na minha faculdade. Eu também estou estudando outra graduação, mas agora da área da saúde, mas que tem relação, que é a terapia ocupacional. Para que eu me lembre sobre coluna vertebral, sobre as vértebras, eu vi uma estratégia na internet que eu achei que funcionou para caramba. Por exemplo, para eu saber a quantidade de vértebras cervicais que eu tenho,
torácicas e lombares, eu coloquei ali, às 7 da manhã eu tomo café, então eu tenho 7 vértebras cervicais. Ao meio-dia, eu almoço, então 12 vértebras torácicas. E às 5 eu tomo um chá da tarde, então 5 vértebras lombares. Eu não vou mais esquecer disso, porque quando eu tentava decorar somente os números, para mim não fazia sentido, eu não conseguia. Então, esse é um princípio para adaptação curricular. Eu preciso adaptar a metodologia para que esses alunos consigam entender o que eu quero que ele aprenda. E para que ele aprenda de forma divertida, porque a escola não é para ser uma tortura. A escola é um lugar para aprendizagem. E aprender, gente, é uma dádiva maravilhosa. Né? Aprender é algo incrível. Então, outra estratégia pedagógica é metodologias ativas e flexíveis. Então, nós podemos trazer jogos para a sala de aula, nós podemos trazer atividades grupais, que os alunos gostam muito, trazer recursos visuais, trabalhos em grupo, ensino por projetos e etc. Por exemplo, você está estudando sobre meio ambiente, isso é algo que eu fiz e que deu muito certo, era aula de ciências, e eu não gostava de ficar dentro da sala só aprendendo com o livro. Então, o que eu fazia? Eu levava para o parque, para o jardim da escola. Nós íamos analisar as plantas para entender o que cada uma fazia, como é a respiração, enfim, né, sobre aquela aula de ciências. Eu tenho certeza que essa aula ficou marcada para esses alunos, porque cria o vínculo, né, o grupo se integra, se interagem bem e faz com que eles se lembrem do conteúdo dado. Lembrem-se também desses alunos que são o público-alvo da educação especial. Esse tipo de atividades, por exemplo, os autistas, não gostam muito de ter contato com seus pares, né? Eles, por causa do barulho, por causa das movimentações, isso incomoda, então vocês precisam estar atentos também, porque vocês precisam incluir todos os alunos. Outro ponto especial, falando sobre isso, é sobre os recursos visuais. Professores, geralmente, de educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, gostam muito de usar cores, aí deixa um monte de cores dentro da sala com EVA e tal. Isso, para quem tem dificuldade na questão da integração sensorial, é muito complicado. Então, muitas vezes você tem um aluno autista que você está adaptando tudo dentro da sala de aula e ainda assim ele está tendo várias crises, ele não gosta, ele não consegue ficar ali. Verifique se não pode ser isso, é muita estimulação sensorial. Às vezes tem muita coisa dentro da tua sala, muitas cores, e isso acaba incomodando, né? Isso afeta bastante. Nós também temos que usar o uso de tecnologias assistivas. Quando a gente fala essa palavra tecnologia assistiva, a gente pensa em algo tecnológico, como um fone de ouvido, como um computador, um celular, mas tecnologia assistiva não é isso. Tecnologia assistiva é tudo aquilo que eu utilizo para que você tenha uma melhor aprendizagem, ou que isso melhore a tua qualidade de vida, como o caso que eu tinha citado lá do óculos. O óculos é uma tecnologia assistiva, uma bengala para uma pessoa que tem dificuldade, né, no andar, na marcha, ele vai utilizar uma bengala para isso. Então, isso é uma tecnologia assistiva também. Uso de lupas. Quando eu aumento a fonte também para o aluno, isso também é uma tecnologia assistiva. O braille para alunos com cegueira, leitores de tela, materiais ampliados, software de apoio. Quando o aluno tem uma dificuldade na coordenação motora fina, eu posso engrossar o lápis dele com EVA, por exemplo. Isso também é uma tecnologia assistiva, vai fazer com que esse aluno consiga segurar esse lápis com maior segurança e consiga realizar o que ele precisa dentro da sala de aula. Isso é inclusão. Então, parecem coisas muito simples, mas que dão bastante resultado, que altera realmente a vida da pessoa, né? Ela consegue progredir ali dentro do seu processo de aprendizagem. Nós temos que outra parceria, estratégia, perdão, é a parceria com a EE e a equipe multiprofissional, que é aquilo que eu disse, que são os psicopedagogos, TOs, fonoaudiólogos, psicólogos educacionais, fora a equipe da escola mesmo, né? A coordenação pedagógica, a diretoria, os demais professores. Então, nós precisamos estar sempre em comunicação constante. A comunicação ativa é algo muito valioso, principalmente com o aluno. Sempre converse com esse aluno. O que a gente pode melhorar, o que ele acredita que está faltando,
né? E o que está funcionando, o que não está funcionando, a gente precisa estar em comunicação com a equipe multi, com a família e com esse aluno também. Outra estratégia é a formação continuada para os professores. Então, a atualização constante sobre inclusão e diversidade. Não é somente fazer a graduação e acabou, parei por aqui. Tudo se renova, tudo muda. Por exemplo, a escola, quando eu atuava no ensino regular, era de uma forma. Hoje já é de outra, né, completamente diferente. Nós tínhamos um número de pessoas com deficiência relativamente baixo. Hoje tem aumentado bastante. Então, obviamente, nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar a escola. Por isso que é tão importante fazer essa atualização constante. E outra estratégia extremamente importante, fundamental, é a cultura da empatia e do respeito. Nós precisamos criar um ambiente em que todos se sintam valorizados e seguros. Todos estão ali pelo mesmo objetivo. Tem alunos que, infelizmente, na aprendizagem não vão conseguir avançar tanto, mas ainda assim a gente não pode desistir desse aluno. Se coloque no lugar dele. Então a gente tem que mudar esse pensamento de que, não tem jeito, não tem o que fazer. Tem sim. Se atualize, busque, faça o máximo que você puder, porque esse aluno é direito dele estar na escola. Né? Se coloque no lugar dele, se coloque no lugar da família. Então, a inclusão real, ela acontece quando o aluno aprende, quando ele participa, e não somente quando ele está matriculado ali dentro da sala de aula. Agora, eu deixo uma perguntinha aqui para vocês. Como nós podemos garantir que todos os estudantes, independentemente das suas necessidades, tenham acesso pleno a uma educação de qualidade? Então, eu deixo aqui um minutinho para vocês pensarem de como que a gente pode garantir que todos os estudantes, independente das suas necessidades, tenham acesso pleno a uma educação de qualidade. Deixo aí para vocês responderem. Aproveitando, eu quero trazer também como que nós podemos incluir alunos no ensino superior, que é a minha área de atuação aqui na instituição como psicopedagoga institucional. Muitos alunos, eles precisam somente de algo simples, assim, bem simples mesmo, como uma sala silenciosa. Muitas vezes, quando eles estão em uma sala com muitos alunos lá dentro, eles ficam incomodados, é muito estímulo sensorial. Então, é só colocar em uma sala separada com menos alunos, ou somente com ele e com uma pessoa, né, um professor, para aplicar a prova, e fazer uma prova só por dia. Isso ajuda demais, parece algo tão simples, mas que faz uma diferença enorme. Você consegue ver o avanço desses alunos de um bimestre para o outro, quando ele teve essa estratégia implementada e quando ele não tinha. Outra estratégia que costuma funcionar muito bem aqui, vocês sabem que no ensino superior, os enunciados costumam ser bem grandes, né? A gente traz um contexto e depois o que o professor necessita que você responda naquela questão. Então, o que eu solicito para que os professores façam? Para que ele deixe em negrito qual que é o comando da prova. Porque, por exemplo, um aluno com dislexia, um aluno com TDAH, ele perde a atenção. Ele não consegue ter atenção plena. Então, eu peço para que ele quebre por partes. Eu deixo que muitos tragam um marcador de texto, aqueles coloridos, né, amarelo, rosa, enfim, para que ele divida a questão por partes. E aí o comando já está em negrito, então ele já sabe o que ele precisa fazer na prova. Mas quando você faz isso, dividir a tarefa por partes, fica mais fácil de compreender o todo. Então, no ensino regular, no fundamental, principalmente, é possível fazer isso também. Quando você coloca uma atividade muito grande para o aluno, ele fica perdido e ele vai desistir, ele vai começar a bagunçar, ele não vai conseguir prestar atenção, porque quando a gente se sente incapaz de fazer uma tarefa, nós tentamos fugir dela. A gente foge daquilo que a gente tem medo, daquilo que assusta. Muitas vezes eu não quero mostrar que eu vou fracassar, eu não quero mostrar que eu não sei. Então, divide essa tarefa por partes.
pequenas partes e vai aumentando o todo. Isso aumenta a autoestima e aumenta a confiança desses alunos também. Bom, agora nós vamos fazer uma síntese dos principais pontos abordados: educação inclusiva, a Libras, a cultura surda e sobre direitos humanos. A educação inclusiva, então, é um direito humano fundamental, que é baseado no princípio de que toda pessoa tem o direito de aprender, tem o direito de participar da sala de aula e ela tem o direito de se desenvolver. Ninguém está fazendo caridade, tá? E educação inclusiva especial não é caridade, é um direito. E por isso nós temos que estudar, temos que especializar. Aproveitem esses momentos que vocês têm aqui na graduação da Uningá e se aprofundem o máximo possível. Uma dica que eu dou: não fique somente nos materiais didáticos. Os materiais já são ótimos, mas a gente não tem como colocar todo o conteúdo do mundo ali dentro, né? Nós temos uma biblioteca virtual, que é a minha biblioteca, que vocês têm acesso a diversos livros maravilhosos das mais diversas áreas. Se vocês querem estudar mais sobre educação inclusiva, e ela é mais do que necessária, tem muitos autores muito bons ali dentro. Eu lembro que eu estudava bastante a Mantoan, tá? Ela é uma autora excelente nessa área de educação especial e inclusiva. Então, a educação inclusiva, ela busca garantir igualdade de oportunidades e eliminando as barreiras físicas, pedagógicas e atitudinais. O que seria uma barreira física? Por exemplo, escadas onde o aluno cadeirante não consegue transitar. Então, pode ver que geralmente nos lugares públicos, por lei, eles têm que colocar barras de acesso, eles têm que colocar aquelas bolinhas que é braille, para que a pessoa saiba, a pessoa cega, ela saiba onde ela está caminhando, que local ela está, para que ela se encontre. Tem também, aqui na Uningá, nós temos aquele piso tátil, que tem umas listrinhas em amarelo, onde a pessoa com a bengala, por ser cega, consegue tatear e descobrir onde que ela está, qual que é o caminho que ela deve seguir. Então, isso seria uma barreira física. Quando você não tem essas coisas, você não está em um ambiente inclusivo. Barreiras pedagógicas. É justamente quando o professor faz o contrário daquilo que eu coloquei para vocês. Muitas vezes é algo muito simples, o aluno só tem baixa visão. Se eu ampliar a fonte de Arial 12 para um Arial 20, um Arial 16, já é o bastante. Se eu coloco cores, se eu coloco imagens, igual lá no caso do aluno que ainda não é alfabético, ele é silábico com valor. Se eu coloco um texto curto e coloco imagens, uma pequena história, eu consigo avaliar se ele avançou ou não, eu consigo avaliar o que ele já sabe sobre o conteúdo e o que ficou faltando, né? Então, isso entra também lá na adaptação curricular. Nessa fase da educação do ensino fundamental, os alunos precisam da ludicidade. Então, é algo que tem que estar muito presente. O lúdico é algo que vai fazer seus alunos avançarem. Eu lembro de uma professora de geografia que ela contava história todo final de aula. Eu até comprei o livro que ela utilizava de tanto que eu gostava. Então, isso marca e muda vidas, tá? Então, tenha um hábito de leitura. O professor obrigatoriamente precisa gostar de ler, ele precisa conhecer os principais autores da literatura infantil para que vocês tragam isso para dentro da sala de aula. E nisso, quando o aluno tem afetividade, quando ele sente que o seu professor gosta do que faz e gosta dos seus alunos, ele avança. Ele vai fazer bagunça, sim, porque ele é uma criança, então isso é mais do que natural. Não tem como a gente querer forçar que esse aluno fique sentado lá por 5, 6 horas seguidas. Ele é criança, não tem como. Por isso que nós temos que trazer metodologias ativas, nós temos que mudar a forma como atuamos dentro da sala de aula, nós temos que fazer algo de forma mais interativa. Essa forma da educação bancária já acabou, nós não podemos continuar dessa forma. Eu só exponho o conteúdo e o aluno absorve de forma passiva. Não, ele tem que atuar de forma ativa. Uma coisa que funciona muito é criar histórias junto com esses alunos. Nisso você consegue atuar nas mais diversas disciplinas com o aluno, né? Não somente em língua portuguesa. Você atua em todas. E os alunos com deficiência,
né? Os alunos que são público-alvo da educação especial inclusiva, eles precisam estar incluídos ali também. Por exemplo, o aluno com TDAH, muitas vezes, ele tem um outro transtorno associado, que é o TPAC, o transtorno do processamento auditivo central. Ele até escuta, mas ele não compreende, ele tem uma dificuldade maior de compreensão. Então, uma estratégia que o professor tem que utilizar não somente com esse aluno, mas para todos. Todos vão ser beneficiados. Lembra da educação inclusiva? Ela é para todos. Você pode repetir de diversas formas a mesma coisa, mas com palavras diferentes, de formas diferentes. Bom, então voltando à educação especial, ela atua como um apoio complementar à escola regular. Ela oferece recursos, estratégias e serviços especializados, como o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, que ele serve para atender às necessidades educacionais específicas dos estudantes. Já a Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela foi reconhecida oficialmente por uma lei de 2002. Então, se formos ver, é algo muito recente, né? Só tem 23 anos. Então, é a Lei 10.436/2002, que é a principal forma de comunicação da comunidade surda. E ela representa um instrumento essencial para o acesso à aprendizagem e também à cidadania. Já a cultura surda, por sua vez, valoriza a identidade, a história e os modos de vida das pessoas surdas, reconhecendo como parte da diversidade humana, e não apenas sob uma ótica médica ou de sua deficiência. Vocês sabem que hoje em dia nós não usamos mais a palavra portadores de deficiência, certo? E vocês sabem o porquê essa nomenclatura foi atualizada? Por que nós não utilizamos mais essa palavra pessoa portadora de deficiência? Quero que vocês deixem aí no comentário para mim. Bom, nós não utilizamos mais pessoas portadoras de deficiência porque não é algo que eu porto. Né? Por exemplo, eu porto essa caneca. Agora não porto mais. Eu posso tirar minha deficiência? Não. Ela faz parte de mim, ela está comigo. Então, eu sou uma pessoa com deficiência, PCD, né? Pessoa com deficiência, porque eu não porto nada, eu não sou portadora de uma deficiência. Então, no caso dos surdos, por exemplo, dos autistas, eles muitas vezes não gostam de ser chamados pessoa com autismo, pessoa com surdez. Pessoa surda, pessoa autista, porque isso já faz parte de quem elas são. Né? Não é algo que possa ser alterado, não é algo que possa ser mudado. Bom, incentivo à prática de inclusão no dia a dia escolar. Muitas vezes você pode incluir esse aluno com uma simples mudança de atitude, né? Como nesse caso, eu posso utilizar histórias, eu posso utilizar jogos, e aí eu verifico a participação de todos os alunos, inclusive os que são o público-alvo da educação especial. Porque eu posso estar vendo todo mundo ali jogando, brincando, mas um aluno está ali afastado do grupo, ele não quer brincar, ele não quer interagir, por que não? Né? Exercite a sua escutativa. Pergunta para esse aluno o que está acontecendo, como ele acha que isso poderia ser alterado. É por conta dos colegas? É porque ele não gosta do jogo? É porque ele, sei lá, tá com sono, porque ele tá com fome, porque ele quer ir embora? Ele vai trazer as suas razões, né, para dentro da sala de aula. E aí você verifica o porquê que não está funcionando. Porque a inclusão é para todo mundo. Por que esse aluno está se afastando? Então, eu preciso alterar as minhas estratégias. Então, o incentivo à prática da inclusão no dia a dia. A inclusão vai além de apenas matricular o aluno. Eu preciso mudar atitudes e preciso mudar as minhas práticas. Vou deixar aqui algumas dicas de como colocar isso em ação. Então, nós temos que planejar aulas acessíveis, de diferentes formas de apresentar e avaliar o conteúdo, que isso que eu disse para vocês. Os alunos amam sair da sala de aula. Quando você muda a rotina, nossa, isso é sensacional. Quando você coloca os alunos para trabalhar em grupos, eles gostam muito também. Duplas produtivas funcionam muito bem. Vou voltar lá para o caso de alfabetização. Eu tenho um aluno que está pré-silábico e eu tenho um aluno que está silábico com valor, sem valor ainda, sem valor sonoro. Coloca esses dois para trabalhar junto. Esse que está um pouquinho mais avançado vai conseguir trazer esse aluno que está pré-silábico com valor sonoro.
Então, as duplas produtivas funcionam. Eu não posso colocar 2 alunos que estão no mesmo nível junto, porque eles não vão avançar. E se eu coloco alunos que estão em níveis diferentes, eles aprendem juntos. E nisso você vai analisar também o que funciona e o que não funciona. Eu não posso colocar um aluno que é super extrovertido com muito tímido. Tem que ter um equilíbrio, né? Um meio termo. Quando nós estamos dentro da sala de aula, isso parece que é algo muito natural. Mas não é algo que a gente aprende aqui na faculdade, né? A gente aprende no processo de graduação, a gente aprende com outros cursos complementares que a gente faz também. Então, isso faz parte da prática pedagógica, de você conhecer os seus alunos. Ah, esse eu sei que sabe um pouco mais disso, ah, esse sabe um pouquinho menos. Se eu colocar junto, talvez eles avancem. Eu posso levar esses alunos para fora da sala de aula, isso funciona muito bem também. Passeios é algo muito rico, mas eu sei que não é possível, né? Não tem como ter tantos passeios assim dentro da escola, mas aproveitem os passeios que tem, aproveitem para ensinar conteúdos ou reforçar conteúdos que vocês já estão trabalhando em sala nesses momentos, né? De maior interação e fora da escola. Filmes funcionam também, mas muitos alunos acham que é só para matar tempo, vou dormir, não funciona tão bem. Então, isso você precisa conhecer a sua sala para entender quais recursos funcionam bem, quais recursos não funcionam tanto. Isso vem com a prática, né? Vem com o tempo. Outro incentivo é usar Libras e outros recursos de comunicação sempre que houver alunos surdos ou com dificuldades de aprendizagem. Antes de finalizar, eu quero ver se a minha mediadora está atenta para conseguir responder todas as dúvidas de vocês, todos os questionamentos que vocês têm. Então, só para a gente ter ciência de que a nossa aula já está quase acabando, gente. Caramba, né? Passou correndo. Então, outro incentivo é a valorização da diversidade em sala de aula. Quando eu incluo temas sobre deficiência, cultura surda e respeito às diferenças nas discussões e projetos. Eu vou trazer um exemplo aqui de algo que não entra, mas não entra tanto aqui, que é mais sobre a questão da inclusão. Eu tinha um aluno negro dentro da sala e eu tinha um que tinha bastante comportamentos racistas dentro da sala de aula com esse outro aluno. Eu tentava conversar, tentava mediar e a situação não mudava. Até que eu trouxe uma história para eles, que era do livro de história mesmo, que era sobre a cultura afro. E aí eu falei sobre escravidão também. E eu não me lembro qual livro eu trouxe, mas eu trouxe um que mexeu muito com a parte emocional deles. E esse aluno que tinha práticas racistas, ele começou a chorar dentro da sala de aula e pediu perdão para o outro. Então, a partir de uma prática pedagógica, né, de uma metodologia que eu inseri dentro da sala, ele enxergou a dor do amigo, né? Ele conseguiu sentir empatia pelo outro, porque só as minhas palavras, só os outros colegas falando não estava funcionando. Então, eu usei outro recurso. Então, um filme, um livro, um passeio em algum lugar pode mudar, né? Pode mudar a ideia que esse aluno tem sobre o que você está tratando. Então, para falar sobre deficiência, cultura surda, tem muito material por aí, acho que tem um filme que chama O Som do Coração, alguma coisa assim que é bem legal também, toca profundo na gente, então os alunos também vai chamar a atenção deles. O trabalho em equipe, que envolve o AE, a família, outros profissionais. Então, é muito importante que a gente conheça a família desses alunos, para que a gente consiga compreender como ele é dentro de casa, como ele interage com outros colegas. Dentro da escola é igual, dentro da escola é diferente, e principalmente cultivar empatia, paciência e a escuta ativa, porque a inclusão se constrói com atitudes diárias e não com um discurso. É o fazer de fato, não é só o falar, é o estudar cada vez mais para que eu consiga avançar com esses alunos. Uma coisa importante que eu quero trazer para vocês também é que vocês estão aqui se graduando para serem pedagogos. Vocês não estão aqui para laudar alunos. Ah, mas eu estou identificando que ele tem muitas características de TDAH. Você não pode chegar na família desse aluno e falar assim, olha, eu acho que ele tem TDAH, vai fazer um exame. O professor tem que ser profissional, a gente não pode falar dessa maneira.
a gente tem que fazer relatório. Tudo na escola é baseado em relatório. Por isso, quando vocês fazem relatórios de estágio, não pode escrever 2 linhas, não é um parágrafo. Tem que enriquecer o trabalho, você precisa colocar tudo, minuciosamente, o que aconteceu, o que você viu, porque PIESC e relatórios de estágio é um treino para os relatórios que você vai fazer dentro da sua sala de aula. Você vai fazer relatório individual de aluno. Então, você vai precisar colocar o que ele avançou, o que não teve tanto avanço. Nós precisamos quantificar, mensurar, sair do subjetivo. Ah, eu sei que ele sabe. Como que você sabe? Você precisa provar. Eu tenho que ter métodos que comprovem que houve avanço ou que houve retrocesso. Então, a partir desses documentos, vocês têm também aquela reunião pedagógica, conselho de classe. O conselho de classe é um momento muito rico que você escuta história de outras turmas, de outros alunos, e muitas vezes você enxerga aluno seu naquela mesma situação. Então, por exemplo, esse aluno está bagunçando demais, ele não para dentro da sala de aula, ele claramente tem dificuldade de aprendizagem. Relate, converse com os outros professores, converse com a equipe pedagógica, com a diretoria, elabore um documento formal, tá, de relatório com esse aluno, onde ele avança, onde ele não avança. Depois, marque uma reunião com essa família, junto com a coordenadora pedagógica, ou orientadora pedagógica, né, depende da escola onde você atua, para que vocês consigam conversar com essa família. Olha, teu filho tem essa dificuldade nisso, aquilo. Acredito que se você levar ele numa clínica de psicopedagogia clínica, consiga identificar se esse aluno tem alguma dificuldade de aprendizagem, algum transtorno de aprendizagem, porque assim a gente consegue entender melhor o que esse aluno precisa, porque a forma como estamos trabalhando não está gerando tantos os resultados esperados. Então, se a gente tiver uma equipe por trás, a gente dialoga com todos e a gente consegue avançar, tá certo? Então, é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deixei algumas referências, que é a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixem as suas dúvidas aqui abaixo, que a professora Fabiane vai mediar e vai responder todas elas, tá bom? Então, boa noite, beijo e até mais. Mais um recadinho. Vocês que gostam dessa área de educação especial e inclusiva, aqui na Uningá nós temos também a pós-graduação de psicopedagogia clínica e institucional, e hospitalar. Tá? Então, o pedagogo ele tem essa possibilidade também de fazer essa pós-graduação e atuar nos diferentes espaços escolares ou não escolares. Tá? Nós também podemos atuar em hospitais, por exemplo. Então é isso, gente. Beijinhos e até mais.